Olá, olá a todas e todos. Espero que vocês estejam bem. Vou dar um tempinho enquanto as pessoas chegam. Boa tarde, Karen, Sabrina. Paulo, oi. Espero que todos estejam bem. Oi, Vitor. Mais uns 5 minutinhos e a gente já começa, tá? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Sim, que bom. Boa tarde, Marcela. O pessoal está chegando. Oi, oi, quem está entrando? Olá, olá. Estou dando uma checadinha no YouTube. Oi, oi, Pri, Raquel, Sibeli, Ana, oi. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Gente, eu vou aproveitar que a gente tem 4 minutinhos. Eu vi uma pergunta ali no YouTube. É que a primeira aula, ela infelizmente não ficou, ela ficou gravada. Obrigada, Lucas, que vocês estão me ouvindo, ainda bem que vocês estão me ouvindo bem. A primeira aula ela ficou gravada, mas ela foi bloqueada pelo YouTube, porque eu mostrei os desenhos, e isso vai inevitavelmente acontecer por conta de direitos autorais. Então, aí eu teria que editar o filme. Eu vou tentar fazer isso, mas eu acho que eu só vou conseguir fazer isso depois do curso, talvez na semana que vem, mas de qualquer maneira, então, quem tiver a fim de assistir o curso assim agora, por esses dias, talvez seja melhor assistir o curso no horário da aula mesmo, porque assim eu não tenho muito controle sobre isso. Talvez a aula de hoje não seja bloqueada, mas a próxima com certeza também vai ser, porque eu vou mostrar vários desenhos. Gente, desculpa, eu não tenho realmente como prever isso. Eu até poderia prever, mas não queria deixar de mostrar os desenhos. É, Depois eu vou conferir o que eu posso fazer. De qualquer forma, a Cultura e Extensão, eles pediram para os professores que quisessem,
eles para mandarem a gravação, então talvez eles deixem disponível em algum canal da USP, tá? Respondendo algumas pessoas que me perguntaram lá no YouTube sobre isso, e também acho que alguém no Face me falou sobre a gravação que está assim bloqueada, tá bom? Eu vou dar mais uns 2 minutinhos, tá? Antes de começar. Já vou agradecer de novo a presença de vocês. Vou admitir aqui. Lucas, você que me pediu a questão do PDF das aulas, eu vou passar, eu não consegui ver isso ainda, mas pensei em passar logo no fim do curso. Ah, beleza, Dani, brigadão. Aí eu mando tudo de uma vez e o link dos filmes. Ah, que bom que você está conseguindo, pelo menos, acompanhar, Guilherme. Minha transmissão no YouTube, eu entendi, que bom. Mas, Guilherme, se você faz parte do curso e está assistindo, se você está inscrito, que é o certificado, você me escreve depois, porque eu preciso saber que você participou, tá? Gente, às vezes eu tô respondendo as mensagens aqui do chat, não estou falando sozinho. Eu queria também agradecer, eu vi que várias pessoas deixaram mensagem no YouTube, e eu só vi depois, eu não sei, eu tentei agradecer no Face, mas enfim, obrigada, viu? Eu vi todas depois. Estou dando só mais um minutinho, que agora só que começou a aula. Eu vou começar já a compartilhar a tela. Deixa eu ver. Gente, vocês estão vendo bem? Sim, tá dando para ver perfeito, Dani. Beleza. O pessoal ainda está entrando, tá? Bom, gente, a gente vai dar, então, prosseguimento para o curso A Vanguarda dos Livros Russos Infantis. Eu sei que a primeira aula foi puxada, que eu dei uma visão, tentei dar uma visão geral da literatura russa infantil ao longo de vários séculos. Hoje também eu vou dar uma visão geral, mas de um período bem menor, né, dos anos 20 e dos primeiros anos da década de 30 do século 20. Aqui, a gente está na aula 2, tá? Eu tenho algumas advertências para falar antes da aula. Primeiro que essa minha pesquisa, o meu curso faz parte da minha pesquisa de pós-doc, ainda está em desenvolvimento. Então, tem períodos que eu estudei mais e tem momentos que eu estudei e autores que eu estudei menos, tá? Então, não que daqui, quando eu terminar a minha pesquisa, tudo já esteja absolutamente claro, porque é um período cheio de conflitos, cheio de contradições, cheio de paradoxos, tá? Isso que vem a ser a minha segunda advertência. A gente vai entrar num momento muito delicado da história da Rússia, tá? Os anos 20 e os anos 30, e vocês vão perceber coisas que não fazem sentido, vocês vão perceber momentos e inovações incríveis e, ao mesmo tempo, coisas nada inovadoras,
vocês vão perceber discursos contraditórios, e isso simplesmente faz parte desse período, desse início, logo após a Revolução de 1917. Tá? Então, não se espantem, não se admirem com isso. Vamos lá. É que às vezes eu paro que o pessoal está entrando ainda. Mas, enfim, gente, vamos considerar que a gente já passou a Revolução de 17 de fevereiro, já passou a de outubro, estamos nós aqui diante de um novo país e de uma nova sociedade. Ainda não é a União Soviética, tá? A União Soviética ela só é criada em 1922, mas já é uma República Socialista da Rússia. Então, o que eles precisavam fazer? Quais eram as primeiras definições dessa nova sociedade, dessa sociedade socialista, dessa sociedade proletária? Uma das primeiras ideias que surgiu, é claro que eu estou falando mais da esfera da literatura, né, e da educação um pouco, mas uma das primeiras ideias que surgiu num artigo de 1918, ou seja, logo após a Revolução, que é um artigo de Cormit, que se chama Arma Esquecida. O Ben Hellman, o autor que eu citei na aula passada, ele tem um artigo com esse título. E nesse artigo, logo se destaca a ideia de um novo homem. Essa é uma ideia fundamental para se entender esses primeiros anos pós-revolução, a ideia de um novo homem, a ideia de uma construção, a ideia de forjar, cavar, é um termo muito utilizado na época, um novo homem. Então, está aí também, estão colocadas a ideia de futuro e de socialismo. Essas ideias, elas não aparecem depois só em 30, elas já nascem com essa nova sociedade. Mas uma coisa interessante que aparece nesse artigo, ele era um escritor meio, não sei, eu não conhecia, era um escritor meio que de segunda, mas nesse artigo ele trouxe ideias que se tornaram bastante importantes na consolidação desse novo regime, é a ideia da literatura ser uma arma, um instrumento para se alcançar esse novo homem, para se construir essa nova sociedade. Isso tem um lado bem complexo, porque isso exige necessariamente um Estado controlador, a gente sabe, mas, ao mesmo tempo, mostra também a importância da literatura para essa sociedade. Ela era um instrumento, uma arma para esse governo criar essa nova sociedade. Tá? Bom, se tem a ideia desse novo homem e tem a ideia desse mundo em construção, é preciso de um novo leitor. É preciso de um leitor, tá? Então, uma das primeiras coisas que foi feita foi uma grande campanha de alfabetização, tá? Uma alfabetização em massa. Se você vai pensar e analisar qual foi a qualidade dela, eu não sei, mas ela funcionou de fato, porque se em 1897, 28% da população russa sabia ler, em 1939, 87%. Tá? Os números brasileiros nessa época eram bem piores. Outra coisa que se consolidou nesse momento foi uma unificação das escolas. Quer dizer, na verdade, um aluno aristocrata, ele não estudava na mesma escola de um camponês, né? Agora as escolas estavam unificadas, elas eram as escolas proletárias número tal, até hoje as escolas aqui têm números, e também foi feita uma reforma nos quadros curriculares. Isso aí eu não vou entrar muito em questão, porque aqui é um curso mais sobre literatura e design. Mas, assim, algumas matérias, como acho que latim, grego, algumas matérias foram deixadas para trás. A Krupskaya teve uma importância muito grande nessa reformulação de quadros curriculares. Tá? A literatura e a educação, desde cedo, já eram entendidas como responsabilidade e uma questão de Estado. Tá? A educação, ela devia ser, não era a família, ela não tinha que se envolver na educação da criança. Essa é uma ideia que também vai se cristalizar com o tempo.
tá? Então, uma geral desses primeiros anos. Porque se tinha uma ideia antes que muitas coisas só surgiram nos anos 30, não. A coisa já vem logo que a revolução acontece. Outra coisa que a gente sabe, vocês também imaginam, que há figuras que são estratégicas e emblemáticas nesse primeiro momento. Assim, o Lunacharsky é uma dessas figuras e, obviamente, que o Lenin é outra. O Lenin, logo de início, ele deu os princípios do que seria essa nova educação, tá? Que princípios que seriam esses? Coletivismo, internacionalismo, ateísmo, relação social com o trabalho e solidariedade de classe. Gente, eu não vou analisar muito isso, porque a gente vai perceber isso nos exemplos que eu vou dar, tá? Mas desde cedo, logo no início dos anos 20, já foi declarada também a importância de se criar uma literatura soviética, que era uma literatura que deveria se diferenciar de tudo que veio antes, tá? E ela deveria também ser controlada pelo partido. Essa literatura devia ser lida por crianças com uma nova moral, crianças que fossem educadas com novos valores, tá? Outra figura absolutamente estratégica nesse processo, tanto do ponto de vista da literatura como da educação, é o Gorky, né? Isso também não é nenhuma novidade para vocês. O Gorky, ele escreveu para textos infanto-juvenis, mas eu vou falar mais do Gorky como essa figura-chave, tá? E que trouxe muita gente para a literatura infantil, muitos autores, tá? Obviamente que o engajamento do Gorky a essa construção dessa nova sociedade, isso está claro, tá? Ele deu, já logo nos anos 20, em seus discursos, no que ele escrevia, ele já deu os preceitos do que será depois o realismo socialista, como o caráter otimista, o heróico da obra, tá? Mas a figura dele não é tão simples assim. O Gorky, ao mesmo tempo que ele queria essa sociedade e essa proletária, e que tinha essa preocupação mais concreta e utilitária, ele também trazia uma preocupação com a linguagem. Isso é importante que se diga. Tá? Ele, por exemplo, valorizava o humor, ele valorizava a sátira, ele achava que era preciso que o escritor encontrasse uma linguagem mais próxima dos pequenos, mas, ao mesmo tempo, a arte para ele tinha que ser proletária, antirreligiosa e tudo mais. Mas é uma figura com matizes, tá? Não é tão estereotipada. Ele foi editor-chefe da primeira revista bolchevique para crianças, que se chama Aurora Boreal. É uma revista dirigida a crianças de 9 a 12 anos. Eu não li ainda essa revista, mas a crítica não considera muito a vista do ponto de vista da linguagem, ela não é muito considerada. Mas ela trouxe temas que vigoram adiante, que a gente vai ver. Tá? Outra coisa importante que ele fez aí numa atuação editorial, no plano da editorial nesse primeiro momento da pós-revolução, está muito perto da fundação de uma editora chamada Literatura Universal, que tinha a tarefa de publicar clássicos da literatura russa e universal, não só para crianças, mas também para crianças, né, jovens, como Byron, Dickens, Hoffman, tinha aí um catálogo grande. Vocês vão entender por que eu estou mencionando isso. Tá? Do lado aqui, a gente vê justamente uma foto da editora Literatura Universal. Tá vendo? O Gorky está aqui. E à esquerda a gente vê o Tchaikovsky. Essa editora, essa iniciativa durou até 1924. Enfim, com esse contexto se concretizando, se delineando, começaram, obviamente, os debates. Educadores, escritores, críticos queriam saber, afinal, o que as crianças proletárias deveriam ler.
tá? E aí surgiu uma luta contra duas coisas. Primeiro, contra os clássicos, tá? E contra o Escasca. O Escasca, quem assistiu à próxima aula, vocês perceberam a complexidade desse conto popular russo, desse folclore na cultura russa, que como ele se desmembrou na prosa, na poesia, na música e no teatro, e como seria difícil tirar simplesmente todo esse material da história da Rússia e passar do zero. Mas, assim, algumas vozes mais extremistas achavam que não deveria aparecer nada, chega de Baba Yaga, acabou. Tá? Como, por exemplo, Inovskaya, aqui ela escreveu um artigo em 26, A Criança Proletária Precisa de Escasca, é o nome do artigo, e ela fala, não, absolutamente. Tá? Obviamente que as opiniões eram diversas. Obviamente que vocês podem imaginar que Gorky não aceitava isso. Tanto que eu falei para vocês que ele criou essa coleção de clássicos, ele ajudou a criar. Obviamente que ele não queria cortar com a tradição da qual ele pertence. Tá? Assim como o Gorky, o Mayakovsky também não estava de acordo com essa questão do Escasca, Tchaikovsky, Barshak, por aí vai, pelo menos nos anos 20, tá? A Krupskaya, não, a Krupskaya já achava que a literatura do antigo regime, como eles falavam, agora a gente vai ver mil aspas, ou a literatura burguesa, era assim considerada, devia ser eliminada. Então, as opiniões eram diversas, assim, eles se reencontravam, havia congressos, eles se apresentavam, eles faziam comunicações e houve resoluções ao longo do caminho. Veja que a gente está ainda no início dos anos 20, tá? Em 24, por exemplo, eu coloquei só alguns exemplos para vocês entenderem o andamento das coisas, porque eram anos turbulentos. Em 24, foi decidido que os contos com animais personificados e objetos inanimados atrapalhavam o pensamento materialista. Isso foi no Congresso de Educação Pré-Escolar, o terceiro congresso. Já em 28, os contos antropomórficos e de fantasia foram considerados inadequados para crianças com menos de 6 anos. Tá? Então, foi uma coisa que estava se desenvolvendo. Aqui é muito, eu queria mostrar muito para vocês a representação dessa guerra contra Escasca. Chega a ser engraçado. E aí eu achei não. Eu tenho um especialista em literatura russa infantil dos anos 20 e 30 que se chama Evgeny Steiner, ou Steiner, enfim, o nome é dito de várias formas. Para quem se interessar, ele realmente é um grande especialista, o sobrenome está escrito aqui, e o nome do livro é O que é Bom, Ideologia e Arte nos primeiros livros infantis soviéticos. Tá? É em russo, mas eu tenho certeza que ele tem artigos escritos por aí. E saiu ano passado isso, né? Eu acho que é o resumo do doutorado dele. E nesse livro eu achei esse artigo que representa bem, então, essa guerra ao Escasca. Primeiro, vocês estão vendo aqui um paralelismo, né? A gente tem uma realidade à esquerda e outra à direita. A realidade à esquerda mostra as imagens do velho livro de contos, de Escasca, do conto popular. E aqui talvez vocês reconheçam algumas personagens, aqui obviamente que elas são absolutamente caricatas, mas aqui, por exemplo, tem a Baba Yaga, vocês estão vendo? O Pássaro de Fogo, que a gente viu também, o Cavalinho Corcunda, do Erchov, que a gente viu também, o Crocodilo é uma referência ao Tchaikovsky, que a gente vai ver sobre o crocodilo na aula que vem. Enfim, aqui ele fez um resumo das figuras mais representativas do folclore russo e está escrito chega fora o místico e o fantástico da literatura infantil. E à direita, esse cartaz, nós temos o que seria a nova realidade da criança. Aqui a gente vê o Lenin, né?
É aqui o rodeado de máquinas. Máquinas são as novas heroínas da União Soviética. A luta, a técnica, tá vendo? O trabalho na natureza. E são esses os livros, é essa a realidade, essa é a nova realidade da criança que deveria aparecer no novo livro, tá? Que vai educar para um novo turno. Tudo bem? Esse cartaz, ele é dos anos 30 e ele foi feito pelas irmãs Galina e Olga Titigova. A gente já vai voltar a elas. Elas são grandes representantes do construtivismo na arte gráfica, ok? Esse paralelismo, assim, o caráter didático desse momento, desses livros, desses cartazes é notório, tá? Isso aí é indiscutível. Então, um tempinho para vocês olharem. Ah, e aqui do lado, a gente tem pioneiros e pequenos outubristas, que eu já vou falar para você quem são. Então, além dos debates, eles resolvem organizar os jovens, tá? Criam-se 3 organizações soviéticas. A primeira delas, acredito que vocês já conheçam, que é o Komsomol, que é a Organização da Juventude Comunista, que aceitava jovens de 14 a 28 anos. Seria a etapa final dessa trilha. O Komsomol, na verdade, podiam sair líderes aí, líderes saíram dessa organização e eles tiveram ação mesmo, eles se envolveram em vários segmentos da sociedade, a gente vai ver. Então, aqui tinha uma função prática mesmo do Komsomol. Agora, houve outras duas organizações, que são, primeiro, o Pequeno Outubrista, Oktyabrionok, tá? Que foi criada aí, acho que por iniciativa da Krupskaya, que era para os pequenos, de 7 a 9 anos. Assim, é o caráter mais simbólico. Essa organização, eles tinham umas insígnias, tá vendo? É uma estrela de 5 pontas. O vermelho, obviamente, é a cor invariável desse período. E esse aqui é o pequeno Lenin, ok? Mas a organização simbolicamente mais forte, certamente, é a organização pioneira Lenin de toda a União. Esse nome veio um pouco depois, porque Lenin foi chamado depois de 24, depois de sua morte. O pioneiro, então, aqui não é um adjetivo de uma pessoa pioneira, tem até a ver, mas tem a ver com, aqui está relacionado com essa organização. E essa organização teve uma representação imagética e cultural fortíssima. Por exemplo, os pioneiros, como vocês perceberam, eles se tornam personagens de histórias, eles se tornam personagens em contos de revistas, tá? Eles são citados em músicas, tem uma verdadeira cultura pioneira. Eles, obviamente, eles se amparam no começo no escotismo, né? no movimento, no escoteiro mesmo. Tanto é que o primeiro lema do pioneiro é o mesmo do escotismo, que é esteja preparado, Bud Gatov, tá? Depois, com o tempo, aparece outro, Sigda Gatov, depois de 34. Mas isso vocês vão ver aqui no desenho que eu mostrei para vocês, está escrito exatamente isso. Bud Gatov, esteja pronto. Tá? O vermelho, esse aqui do lado, eu separei para vocês, peguei uma foto de um museu, são o uniforme, tá? Dos pioneiros, que também vão aparecer em vários livros. A imagem do pioneiro ele vai ser representada do ponto de vista poético e do ponto de vista da imagem. Então, a gente vai ver aí ele representado nas 2 linhas. Foi péssima a minha frase, mas vocês entenderam. Além disso, além da literatura, tem uma literatura própria para pioneiros, tem revistas para pioneiros, tem correspondentes pioneiros, quer dizer, as crianças, algumas crianças, elas escreviam nas revistas, havia acampamentos para pioneiros. Veja, não é que toda criança da escola
estava envolvida em muitas atividades. Algumas podiam ou não, mas o principal aqui era um caráter, como eu falei, simbólico e ideológico. Tá? O aniversário dos pioneiros era dia 19 de maio, que foi a data da criação, na segunda conferência de toda a Rússia do Komsomol. Tá? Então, esses elementos aqui eu falei porque eles são os novos personagens dos livros russos infantis do século, enfim, daqui por diante. Eu dou um tempinho para vocês olharem as referências aqui, o tambor, as insígnias, o lencinho gravata. E, obviamente, que depois de 24 teve um culto a Lenin cada vez mais intenso. Né? Essa aqui são duas revistas criadas para pioneiros. Várias outras foram criadas, tá? Essas são apenas duas e elas existem até hoje, tá? Que é o Pioneiro e Murzilka. Imagina, mais de 100 anos. Aqui está escrito do lado, quando eu for grande, eu também serei bolchevique, na Murzilka, à direita. Enfim, esse é mais ou menos o cenário dos anos 20. Aí a gente já está isso foi criado, a gente está em 1922. E eu falei para vocês que esse é um período em que surgiu uma geração incrível de escritores e artistas gráficos. Mas como eles conseguiram agir nessa sociedade? O que estava acontecendo na Rússia também era a guerra civil. Né? A Rússia saiu do comunismo de guerra e estava economicamente num estado gravíssimo. Né? E o Lenin resolveu criar a nova política econômica, que deu uma certa abertura para as iniciativas privadas. Isso foi importante para a criação de algumas editoras e coletivos. Alguns eu vou deixar para falar na quarta aula, mas hoje eu vou falar de duas. Da Araduga, que é Arco-Íris, que é uma editora que reuniu a nata da nova literatura russa infantil para criança. E a Gassizdat, que foi já uma editora estatal, que acabou atraindo o pessoal da Araduga. Eu vou falar delas também na quarta aula. E além disso, além da criação de alguns coletivos e editoras, também teve certo abrandamento da censura. Certo abrandamento da censura. Veja, sempre houve censura. Aliás, já havia também no czarismo, mas assim, havia alguma ideia há um tempo que esses escritores conseguiram escrever por um tempo numa liberdade plena. Isso não é verdade. Eles não conseguiram escrever com liberdade plena, mas eles conseguiram escrever com muito mais liberdade do que depois, nos anos meados de 30. Tá? Então, a gente precisa, para essa nova literatura, editores, escritores e artistas gráficos. Escritores, a gente vai ver alguns agora e alguns eu vou deixar para a aula que vem. Existe uma tendência nessa nova poesia que surge nos anos 1920, nesse contexto todo que eu desenhei para vocês, de forma muito resumida, que traz uma linguagem nova e os precursores dela, como eu já falei, são Tchaikovsky e Marshak. Tá? Então, eu vou deixar para falar desse novo ritmo poético, dessa nova forma de escrever para a aula que vem. Tá? Mas é uma tendência que mexe com o humor, é uma tendência que traz a sátira, é uma tendência que traz o nonsense. O Marshak leva muita gente para a literatura infantil, então vem com ele Daniel Harms, Vedensky, que são os precursores do absurdismo na Rússia. Então ele traz muita gente boa para a literatura infantil dos anos 1920. São essas pessoas, mais esses artistas gráficos, que ajudaram a formar essa que seria uma das décadas, como o Hellman falou, mais interessantes da literatura russa. Então, houve esse contexto que possibilitou que isso surgisse. Tá? Então, na aula que vem, essa tendência do humor, essa tendência do nonsense, eu vou falar na aula que vem, e dos artistas gráficos na aula 4. Tá? Aqui do lado a gente vê, entre crianças soviéticas, aqui o Marshak e o Tchaikovsky, que são lidos até hoje. O Tchaikovsky é o escritor mais vendido para crianças até hoje na Rússia. Aqui são algumas revistas que reuniu esse grupo
reuniu esse grupo do humor, do nonsense, reuniu... Por quê? Porque o Marchak, ele foi um editor-geral, ele era uma figura bem estratégica nessa esfera, ele foi editor-geral da sede infantil da Gossizdat, que é a editora estatal, e em Leningrado. E ele reuniu esse grupo, ele tinha um faro muito bom para isso, e criou-se nessa ambiência a revista Yosh, tá? Que chama O Ouriço, para crianças de 11 a 13 anos. Foi aqui, nessa revista, que o Daniel Harms começou a escrever para criança, em 28. E depois de alguns anos, nasce a mais nova, a irmãzinha da Ouriço, que é para crianças daí mais novinhas, de 5 a 10. Essas revistas são as revistas mais consideradas pela crítica dessa época, que por mais que houvesse uma ideologia, uma preocupação ideológica, ainda havia humor, ainda havia passatempo, ainda havia textos curiosos, entendeu? Isso que depois foi desaparecendo. Então, fica aí apenas como uma referência. Bom, eu estou com medo de passar um pouquinho do horário, mas assim, só para dar o tom para vocês e para vocês descansarem um pouco entre um assunto e outro, eu resolvi mostrar para vocês uma propaganda que o Daniel Harms era hilário, ele fez para a revista O Ouriço. Como eu falei, ele começou a trabalhar nela em literatura infantil e ele chegou até a editar um número, se eu não me engano. Mas eu vou ler só uma, para não perder muito tempo. Eu achei essas propagandas nas cadernetas de anotação dele. Eu nem sei se chegou a ser publicado, mas tem um pouquinho do tom da revista. Vamos lá. Menino sabido e menino tapado. Menino tapado. Como é que voa o aeroplano? Como é que é feita a locomotiva? Como é que marcham os soldados? Como é que trabalha a abelha? Quem é que vive na América? Onde é que fica a Sibéria? O que é mais forte que 3 elefantes? Por que vale a vela queima? Quem é que vive no fundo do mar? Quem é que fez Leningrado? Quem é que inventou o telefone? O que é uma nuvem? Aí o menino sabido. Compre ouriço e saberá tudo isso. Mas, enfim, é o Harms. É claro que é uma tradução minha e o original é mais saboroso, mas, enfim, o nosso Harms aqui tem uma foto dele com 5 aninhos. A gente vai conhecer bastante o Harms na aula que vem. Enfim, a gente está, então, nesse período. A gente está no período em que há algumas editoras e algumas iniciativas, e aí a gente tem também essa reunião de muitos artistas de tendências diversas, e todo mundo indo para a literatura infantil, muitos porque achavam que deviam, e outros para sobreviver, tá? Porque as tiragens eram bastante consideráveis. Isso é uma coisa importante que se diga. Então, agora, eu já falei que a tendência nonsense deixa para a aula que vem, e eu vou falar agora de forma geral qual era essa outra temática, qual era a temática preponderante dos anos 20 nessa nova literatura. Eu dividi em 2 partes para não ficar muito confuso. Primeiro, eu chamei de novos cenários, alguns temas que se tornaram muito frequentes nesse momento, como, por exemplo, a Guerra Civil, não é? Que a Rússia ficou do 18 a 21, aparece em vários livros, novos feriados, como a gente já vai ver. A ideia de uma construção, não por nada eu coloquei aqui uma capa de Mexin, chamada Construção, tá? O internacionalismo, quando se acreditava que a revolução ia se internacionalizar, obviamente que essa ideia desaparece quando Stalin toma o poder, né? E a figura do bolchevique. Tá? São temas bem frequentes nessa literatura dos anos 20 e início dos 30. E um tipo de livro que se tornou, que faziam aos montes, é o que eles chamam de livros de produção. Eu resolvi usar uma sistematização de Steiner, porque afinal ele estuda isso há uns 20 anos, de subgêneros, digamos, do que seriam esses livros de produção. Então, a gente tem livros de onde vêm as coisas, ou seja, sei lá, de onde vem a cerâmica, de onde vem a louça, de onde vem o chocolate, sobre profissões, sobre temas industriais, como são criadas, sei lá, as cidades, sobre máquinas de todos os tipos, como eu falei, as máquinas são heroínas aqui, muitos livros sobre aviação, muitos livros sobre a locomotiva, e também livros sobre fábricas de alimentação. Há vários.
A estética preponderante aí, pelo que eu notei até agora, é o construtivismo. Tá? Eu vou mostrar tanto alguns exemplos para vocês, tanto essa temática dos novos cenários, como esses livros de produção. Obviamente que também havia outros livros, né? Havia livros de ciências, livros aí seguindo uma estética mais tradicional do mundo infantil. Livros de ciências, livros de animais, livros que mostravam, apresentavam o mundo à criança. Existem escritores que se tornaram clássicos da literatura infantil e são até hoje, como Bianchi, né, que ele era um biólogo, ele escrevia livros sobre biologia e ele fez uma antologia que se tornou famosa, o Jornal Florestal. O Emilin, que é o irmão do Machado, que ele fazia vários livros, ele era engenheiro químico, ele escrevia vários livros, tipo Que Horas São? É um livro que ele mostrava vários tipos de relógio, a importância do relógio. O Jitkov, que escreveu muito para criança também, ele era um bom escritor. Eu gostei de um livro dele que chamou Que Eu Vi, que é para crianças bem pequenininhas, em idade pré-escolar. E o personagem chama Alyosha Patimutka. Em russo, porque é Patimu. Então, como o menino falava muito porquê, ficou Patimutka. Então, sei lá como traduzir isso. O João porquê. Enfim, o Alyosha Patimutka, ele escreveu um conto sobre esse menininho que foi visitar a avó em Moscou e depois eles foram para Kiev. Não importa, ele vai descrevendo isso com uma linguagem bastante saborosa. Mas o que eu achei também interessante é que antes de começar o livro, o Jitkov ele dá uma recomendação para os pais. Ele pede que os pais, porque afinal, se as crianças ainda não sabem ler, são os pais que vão ler as crianças, que eles leiam apenas 2 capítulos por vez e que deixem a criança folhear o livro. Tá? E o livro deve durar, ele pediu que o livro dure 1 ano, ele insiste para que os pais não leiam muitos textos por vez, que leiam no máximo 2 capítulos. Quer dizer, existe uma preocupação com a interação da criança com um livro, com o produto livro. Isso eu acho legal do Jitkov aqui e de outros escritores aí que têm essa preocupação na relação, na interação com a criança. Tá? Isso aqui é só o nome do título, se alguém se interessar, para quem lê russo e está interessado nesse período, também quiser esse livro, eu recomendo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses livros, dos novos cenários e dos livros de produção. Os novos cenários, um deles obviamente, a gente tem a questão do internacionalismo, como eu falei para vocês. Uma das poetas mais conhecidas infantis russas se chama Agnia Bartô, ela escreveu muitíssimo, eu resolvi falar menos dela por causa do tempo, mas uma das obras dela chamada Bratishki, que é Irmãozinhos, fez muito sucesso, que eram várias mães de várias partes do mundo, são canções de ninar. Né? Então ela foi impresso inúmeras vezes, e uma frase desse poema ficou bastante marcado na época, que fala: cresça filhinho, você tem irmãos, você não está sozinho. Eu coloquei aqui. Tá? Mas eu não vou falar da Agnia Bartô hoje, talvez na sexta. E aí a gente tem também os novos cenários, os feriados, como eu falei para você. Agora não havia mais o Natal ou a Páscoa, agora outros feriados tomaram lugar. Por exemplo, o 1º de maio. Vocês estão vendo aqui um livro de Lídia Papova, belíssimo. Tá? Ela é de Moscou, da Escola Gráfica de Moscou. Eu peguei essa imagem, ela está tortinha, porque eu fotografei de um livro infantil russo ilustrado. Eu vou mostrar para vocês esse material na segunda. Tá? Se a gente for pensar no espaço, no tempo desses livros soviéticos infantis dos anos 20, a gente vai pensar no espaço público. Essa é uma imagem muito marcante. A gente vai pensar também no tempo presente. Essa coisa de era uma vez um reino não vai existir muito nesse momento. Tá? É bem raro. Tá? E, assim, a ideia mais presente é que a criança devia ser rodeada do mundo concreto e de acontecimentos coesos. Tá? Então, aqui é uma representação desses novos cenários. Outra que eu vou mostrar para vocês são cenas aqui de 1917.
tá? Esse livro, ele foi ilustrado pela Alicia Pareto, já da Escola de Leningrado. Ele é belíssimo, o texto é extremamente didático, é um texto que mostra os acontecimentos 17 do ponto de vista do vencedor, tanto é que começa com uma revolução triunfou. Apesar de ter sido escrito pelos Abolotsky, ele não condiz com a beleza dessa arte gráfica que a gente está vendo, mas eu queria falar que logo após a Revolução, apesar desse livro ser de 30, aliás, acho que é de 31, ele era um tema frequente, 18, 19, vou mostrar algumas imagens para vocês. Tá? Essa aqui é a Alicia Pareto, talvez eu fale um pouco dela na aula de segunda. Saíram alguns livros interessantes sobre ela, ela é uma artista gráfica muito interessante, ela viveu bastante, ela emigrou, ela foi amiga de Harms, ela vivia ao redor, eles andavam juntos, foi uma das paixões de Harms. Tá? Eu estou deixando vocês olharem um pouco, para vocês descansarem da minha voz. E agora sim, eu vou dar alguns exemplos daqueles livros de produção. Eu resolvi, são vários, gente, você pode, tem livro de tudo quanto é coisa explicado. Eu resolvi pegar esse do Smirnoff, que chama De Onde Vem a Louça, aqui, Acuda Passuda. Também, de novo, a das irmãs Titikova, que vocês viram que eu mostrei o cartaz A Guerra ao Escasca, mas eu resolvi mostrar esse em particular, não só pela estética, mas pelo prefácio. Tá? O prefácio mostra muito bem um tipo de pensamento que estava muito corrente na época. Então, ele diz o seguinte: tem um monte de coisas estranhas nos livros. Que coisas? Talvez você pergunte. Baba Yaga, por exemplo, cachê, um crocodilo de chapéu de bengala, um alfaiate que arranca dedos de um menino, de outras calças fogem, topetudas, uma pia que vai atrás de um sujão. Onde é que se viu uma pia dessas que corre pela cidade? Claro que as crianças de hoje compreendem que elas não precisam de alfaiates para se lavarem, que pias andantes não existem no mundo, e que o sujão é aquele que não tem sabão. Mas o que ninguém sabe é que para que pontos sobre calças que pregam peças existem. Não importa como o alfaiate corta os dedos dos pequenos, mas legal é saber como ele costura calças, que se suja é claro que vira sujão. Mas nem sempre isso é uma desgraça. Esse livro ilustrado é sobre um sujão que faz uma xícara de argila e várias bíblias. Bom, eu acho que mostra bastante o que a gente estava conversando. E aí o livro, ele vai mostrando todo o processo de fabricação desses vasilhames. Aqui, ele é autoexplicativo, ele tem até o texto, mas nem precisava, aqui até o preparo da argila, aí eu separei algumas páginas só. E aqui, os utensílios já prontos e tingidos de vermelho. O vermelho, obviamente, que é uma constante. E as irmãs, elas usam muito essa paleta de cores, né? Bem simplificada, o preto, branco e vermelho. Só aparece uma vez o ceramista, o oleiro aqui, e ele aparece sem rosto, bem despersonalizado. Outro livro que ficou bastante conhecido, de Smirnoff, que eu acho, sobretudo, pela integração ao projeto das irmãs Titikova, é um livro que se chama A Viagem de Chaplin. Sim, é isso mesmo, A Viagem de Charles Chaplin, que é um livro de 24, que fala, ele também faz um prefácio engraçadinho que fala da viagem de Chaplin, mas ele fala que vai ser um livro de viagem sem aventuras. Na verdade, o grande herói aí não é o Chaplin, é o meio de locomoção. Tá? Aqui a gente vê o aeroplano. Gente, admirem esses desenhos que são incríveis. Aqui a locomotiva, que era muito presente nesses livros. O balão. E ele termina falando das profissões, ou seja, daqueles que fazem com que os meios de locomoção funcionem. Ele colocou 3, eu coloquei só o marinheiro para vocês, para dar como exemplo. Tá? Eu resolvi também mostrar para vocês, porque se reúne muitos dos temas desses livros de produção que apareceram nessa década.
e também para representar a escola de Moscou. A escola normalmente, quando se fala na escola gráfica de livros infantis, a gente pensa na escola de Leningrado, e eu vou falar muito dela, então eu queria mostrar alguns representantes para você do construtivismo de Moscou. Eu tô retirando todas essas imagens, a maior parte de um site muito bom, chama Tagdazine. Se alguém se interessar, eu recomendo muito. .ru. Outra ideia de livros de produção que havia aos montes é o ligado a profissões. E aí eu vou aproveitar para falar do nosso Mayakovsky, que eu imagino que vocês tenham talvez interesse, porque Mayakovsky é sim um dos grandes representantes. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou mandar o link, sim, Lucas. Esse link está em russo, o material, mas se você quiser, se você tem esse aqui da unidade de Princeton, que tem também, um rapaz até me mandou, e é uma boa lembrança. Isso tem vários desses livros e a história dos ilustradores também, tá? Vamos lá. Então, nesses livros de produção, gente, desculpa, eu não vi que tinham 3 participantes. Bárbara Maia. Boa tarde, gente. A gente entrou agora, eu não vi. Enfim, a gente está nos livros de produção. Nos livros de produção é ligado a profissões, tá? E como eu falei, eu queria falar de vocês, Mayakovsky. O Mayakovsky, ele é inegável que ele é um dos representantes dessa nova literatura infantil dos anos 20. É inegável o caráter ideológico e político dos seus livros, mas isso não significa que ele não tenha feito bons poemas para crianças. Aliás, o primeiro poema que ele fez para crianças chama, até difícil falar esse nome, Tutki Stutki. Eu não sei nem traduzir isso, sei lá, traduzir como coisinhas de nuvenzinhas. Ele vai contando nesse poema como as nuvens das nuvens se formam animais, se formam coisas. Mas esse foi o único poema de Mayakovsky que eu li para criança que não tivesse um caráter mais ideológico ou político, tá? Em geral, ele tem. Eu resolvi falar um pouquinho de um poema chamado Que Eu Vou Ser Quando Crescer, por quê? Que é o Ken Breed. Porque tem tradução, tá? Se vocês se interessarem, tem tradução. Saiu da tradução de Paula Vaz de Almeida na Boitempo em 2017. O Cavalo Fogo também fala de profissões. Eu também resolvi falar do Ken Beat porque eu não tenho esse livro da Boitempo aqui comigo, mas eu fiz uma pequena tradução com uma pequena nova. Eu e a Graziella Schneider, a gente fez a tradução desse poema há alguns anos. Foi uma encomenda, na verdade. Então, eu queria mostrar para vocês sentirem um pouco a linguagem de Mayakovsky nesses livros, dentro dessa série de livros, dessa tendência. Tá? Vamos lá. O que eu vou ser quando crescer? É só o início que eu vou ler para vocês. Os anos se vão, logo farei 17. Onde trabalhar, então? Qual o macete? Precisa-se de trabalhadores, carpinteiros e construtores. Fazer móveis não é mole. Primeiro nós apanhamos a lenha, dividimos em pedaços bem finos e espichados. A bancada de marceneiro segura as tábuas, que maneiro. A serra a brilhar de tanto trabalhar. Serra vai, serra bem, esparrama a serragem. A plaina na mão é outra faina. Rispas e ramos, a plaina. A para de lascar faz peças amarelas de brincar. E se precisamos de uma esfera bem redonda, no torno que é uma festa, arredondamos numa boa. Preparamos aos poucos, ora as gavetas, ora os pezinhos, e olha só que porção, cadeiras e mesas de montão. Ser carpinteiro até que é bom, mas engenheiro é mais legal. E aí ele continua, aí ele vai de carpinteiro sempre usando essa fórmula, quer dizer, a gente traduziu assim. Aí ele vai falar ser engenheiro até que é bom, mas médico é mais legal, depois ele pula para operário, depois ele pula para condutor. E aí ele termina, leia o livro até o final, não deixe passar batido, todo trabalho é legal, escolha o seu preferido. Eu me diverti muito fazendo essa tradução, mas uma questão que fica será que o Mayakovsky, ele trouxe as inovações
de sua poética voltada para o público adulto para a poesia infantil? Eu acho que, de algum modo, de forma geral, talvez não, mas ele trouxe alguns procedimentos, tá? Aqui a gente vê que o Mayakovsky, ele é gráfico, são o poema escalonado, isso é uma coisa que ele faz, tá? Tem um ritmo e uma literação que eu acho que também funciona. Mas ele traz outras brincadeiras. Por exemplo, existe um livro de 26 que chama Este Meu Livro é sobre o Mar e sobre o Farol, que ele apresenta o farol e ele mostra como o farol ilumina a todos, como o faroleiro está sempre lá e como ele tinge a todos de vermelho. O vermelho, como eu falei, é invariável. E aí ele, depois de elogiar o farol e todo esse trabalho do faroleiro, ele fala para que ele aconselha as crianças que elas também sejam como um farol. E no fim do poema ele se apresenta como o autor dessas palavras e do esboço dos desenhos. Então ele coloca aqui, Titio Mayakovsky. Só que o farol, vocês estão vendo aqui, isso aqui é como se escreve farol em russo. É a mesma forma como começa o nome dele. Então, essa inserção da persona Mayakovsky na obra, essa mitologização que ele faz da própria imagem, é uma coisa que ele também faz no mundo, no seu trabalho, na sua poesia voltada para o mundo, para os adultos, tá? Então ele usa alguns procedimentos, mas não usar os procedimentos mais, sei lá, inovadores não significa que seja uma poesia ruim. Imagina, longe disso. Ele faz umas brincadeiras, ele usa algumas expressões populares e transforma. Ele vai muito para a cultura popular, isso sim ele faz. O livro mais famoso de Dostoiévski nessa época chama O que é Bom e o que é Ruim. É um livro que há muitas recomendações para criança, para criança que tem que ser limpa, que não deve bater nos mais jovens, que ela deve ser valente, enfim. Esse livro tem tradução, tá? Ele saiu pela Edra, tradução do Jorge Salum e da Tatiana Larkin. Tá? Eu queria mostrar o Mayakovsky, ele escreveu livros não só sobre profissões, ele escreveu livros sobre profissões, mas também ele usou, aqui eu mostrei dois que não são sobre profissões, mas ele também foi para o lado da sátira. E por isso ele acabou sendo muito criticado, inclusive nos anos 30. É engraçado que o Mayakovsky ele meio que sai um pouco de moda, essa poesia dele infantil. Ele chega a ser até retirado, alguns desses livros chegam a ser retirados das escolas. Mas ele nunca parou de ser, a imagem do Mayakovsky nunca parou de existir na Rússia, ele era conhecidíssimo, ele era uma pessoa famosíssima. Mas os livros foram criticados. Mas eu vi também que eles nunca deixaram de ser publicados. Por exemplo, o Conan Gono, que eu falei que também mexe com profissões, ele foi publicado com essa capa de Lídia Popova, tá vendo? O menino ele quer comprar o cavalinho de pau e não tem na loja. E aí o poema vai mostrando tudo que é necessário, todas as profissões e todos os materiais necessários para construir esse cavalinho. Tá? Ele sai com essa capa de contornos não realistas em 28, e aí ele ganha uma nova roupagem em 58. Tá? Mas você viu que os números de exemplares é grande. Então, assim, eu teria que ver que livros do Mayakovsky pararam de ser publicados, se é que eles pararam de ser publicados. O que eu sei é que eles saíram um pouco de moda, como eles começaram a achar os contos, os poemas mais satíricos de Balton, e eles achavam que a linguagem dele já não se comunicava com as crianças. Isso são os russos dos anos 30, tá? Outra mudança que ocorreu no livro de Mayakovsky é o Ken Grit. Vocês podem ver o que acontece com a capa. É interessante perceber isso, né? E aqui é a terceira de 68. Gente, a gente está nos anos 30 e agora eu vou falar uma série de eventos que ocorreram ao longo dos anos 30. E
vocês perceberam que há uma série de acontecimentos ocorrendo ao mesmo tempo, mas em 30 se consolida cada vez mais a impossibilidade de coexistir o diferente. Então, algumas coisas que conseguiram sobreviver nos anos 20 até meados dos 30, depois em diante, não mais. Essas editoras, essas iniciativas do início dos 20, elas já fecharam no início dos 30, tá? Em 29, o Stalin, a posição que ele ocupava, ele se torna, ele é secretário-geral desde 22, mas em 29 que essa posição ganha o status que tem, e ele passa a comandar o país. E em 32, ocorre a União dos Escritores Soviéticos é criada. O que significa isso? E com uma posição forte aí de atuação do Gorky. Significa que todas as outras associações literárias foram dissolvidas. Em 32 e em 33, em 32 é criada a revista Literatura Infantil, em que eram publicadas muitos textos críticos, resenhas de teor, sobretudo ideológico. Em 33, a editora Literatura Infantil, que reunia o pessoal da Dead Kiss, que é aquela seção da editora estatal que eu falei para vocês, que foi coordenada por Marchak por um tempo, e a Jovem Guarda, que foi outra editora. E em 34 ocorre o fatídico primeiro Congresso da União dos Escritores, em que o realismo socialista, a gente já vai falar um pouco sobre ele, é declarado a estética oficial já da União Soviética. Tá? Para ficar uma coisa um pouco menos abstrata, eu vou ler um trecho do discurso do Zhdanov, né, que é uma figura realmente funesta, e eu na verdade, eu peguei esse trecho de um que o Zhdanov, ele realmente foi complicado o que ele fez com a cultura russa, mas o que eu queria falar é que eu peguei esse trecho de um artigo do Homero Freitas de Andrade, que é um professor que foi do departamento de russo, que morreu faz pouco, e que ele estudou muito e era um especialista na literatura soviética, ele foi um tradutor de Bulgakov, enfim, é que ele morreu faz pouco e eu queria citá-lo aqui. Então, eu vou ler uma tradução dele, que aparece nesse artigo, que ele escreveu sobre o realismo socialista. No nosso país, é o artigo de Zhdanov, artigo não, é a comunicação parte da comunicação de Zhdanov, que foi falada no primeiro Congresso da União dos Escritores. No nosso país, os protagonistas das obras literárias são construtores ativos de uma nova vida, operários e operárias, caucasianos e caucasianas, funcionários do partido, organizadores da economia, engenheiros, jovens do Komsomol, pioneiros, eis o tipo e as personagens fundamentais da literatura soviética. A nossa literatura é pródiga, entusiasmo e heroísmo, é otimista. O realismo socialista, método básico da literatura e da crítica literária soviéticas, exige do artista uma representação verídica, historicamente concreta da realidade em seu desenvolvimento revolucionário. Para completar ainda esse período, em 35, Kirov é assassinado, né? Em 36, numa conferência de literatura infantil, o Komsomol ele passa a ser a organização responsável tanto pela editora como pela revista Literatura Infantil, tá? Só que o que não deve estranhar um pouco para quem conhece um pouco essa época, 2 anos depois, os líderes do Komsomol começaram a ser perseguidos e mortos, como Alexander Kosarev. Aliás, vários delegados desse congresso de 34 acabaram perseguidos e mortos também. Essas eram as reviravoltas contínuas que ocorreram durante o período stalinista. Assim, vários bolcheviques foram presos, várias pessoas que lutaram no Exército Vermelho,
Basicamente, em 30, 37 foi o ano, né? Mas basicamente nesses anos qualquer um podia ser preso por qualquer motivo, tá? A censura mudou muito. E nesse período, sim, o nonsense, a arte não figurativa, ela já não podia mais existir. Oficialmente não podia mais existir. A partir de 36, nem a arte abstrata já foi colocado isso também, foi declarado isso oficialmente também, como veremos na quarta aula. Agora, a realidade soviética, ela devia obrigatoriamente, então, a questão maior não é usar ou não o método, é cair no campo da obrigatoriedade. É aí que a arte não funciona bem quando a gente pensa em obrigatoriedade. E aí houve muitas críticas a textos apolíticos, havia escritores que eram, sabe, temporariamente perseguidos. Muitos artigos saíam sobre tal escritor, ou escritores que escreveram uma coisa 10 anos, depois voltaram a ser criticados, então vai depender da história de cada um. Mas era exigido agora um texto engajado e um herói necessariamente positivo. Veja que essas ideias do realismo socialista, que depois eles vão... ideias que vigoram nos anos 40, eles já estavam ali colocados desde o início dos anos 20, como eu falei para vocês, mas ainda havia brechas, havia caminhos diferentes ainda podiam viver de forma paralela. Agora não mais, tá? Agora não mais. Quando eu estava estudando Harms, quando eu estava fazendo doutorado sobre o Harms, eu fiquei muito impressionada, porque o Daniel Harms, ele é de São Petersburgo, e ele adorava o Malevich, né? O Malevich, o criador do suprematismo. A gente vai ver, inclusive, suprematismo em livro infantil, né? Do Quadrado Negro e tal. E eu fiquei muito impressionada, porque eu nem sabia, o Malevich morreu em 35, e ele foi enterrado num caixão suprematista. Vocês estão vendo aqui? Tem um quadrado e um círculo negro. E aí eu vi uma foto no livro que eu estava lendo, que era um cortejo enorme passando pela Nevsky com esse caixão suprematista. E é incrível, eu não pude deixar de perceber que era, de fato, a morte da arte de vanguarda. Eu sei que... e da arte moderna na Rússia. Eu sei que muitos de vocês vão pensar, não, mas o Malevich, nessa época, ele já não estava fazendo arte... ele já estava indo para um caminho mais de contornos mais realistas, de fato, mas a gente nunca vai saber o que teria acontecido se não houvesse tantas proibições, né, para a arte não figurativa, tá? Então, foi um período aí que começa de 32 e aí que vai fechando o sistema e o governo vai se tornando cada vez mais opressor e violento. Então, muitos representantes dos anos 20, dessa literatura russa infanto-juvenil, alguns emigraram, outros foram mortos. Os livros, até alguns, eles continuaram sendo publicados, pelo que eu vi, mas os representantes não puderam continuar, tá? E o que acontece agora na literatura infanto-juvenil? Aí sim vigora o realismo socialista em literatura infantil. Vejam, eu resolvi terminar a aula com o Arkady Gaidar. O Arkady Gaidar, ele foi o escritor, ele já escrevia antes, dos anos 20 e 30, mas ele foi o escritor dos anos 40 mais lido pelos russos. Quando você coloca o nome de Gaidar sei lá, no Google, eu coloquei porque eu queria achar uma capa para vocês de um livro, ele aparece que desse livro em particular, que é Timur e seu comando, ou sua tropa, ou seu grupo, é um destacamento de meninos, ele já aparece em seguida, assim, que ele foi impresso 212 vezes até 1986, foi traduzido para 75 línguas e foram mais de 14 milhões de exemplares. Então, o Gaidar, em esse livro do Timur, é um fenômeno cultural isso, tá? É um fenômeno cultural. Ele ficou tão conhecida, essa personagem, que eu já vou contar quem é ela, que até surgiu um termo que chama Timurovets, que tem a ver com Timur. O Timur, ele era um rapaz de 13 anos e ele era o líder de um grupo de pioneiros que era meio que a segurança de uma região de casas de veraneio de Moscou. Só ver a mensagem aqui.
Sim, é verdade, Lucas. Você podia falar para o pessoal aqui. A gente vai abrir para debate hoje. Mas, enfim, o Arkady Gaidar, o Timur, ele meio que defendia a vizinhança, tá? Ele se passa em 39, o livro que virou filme, e ele defendia, ele se reunia com um grupo de meninos e eles discutiam os problemas de então, e aí cada um agia de uma forma. Então, eles podiam defender uma velhinha ou cuidar de uma horta que estava que estavam roubando as maçãs da horta e por aí vai. O Timur é uma personagem realmente sem matizes. Ele é profundamente bom, ele é profundamente coletivo, ele é ele é um pioneiro exemplar, e é assim que ficou conhecido. Ele vai ajudar uma menina gênia de 13 anos, não, 13 anos tinha a idade dele, que morava com uma irmã mais velha. Ele vai ajudar ela que havia se perdido, enfim. E não tem um enredo muito determinado. Há várias situações em que eles vão ajudando a vizinhança. Eles colocam uma estrela para saber que são as casas de combatentes do Exército Vermelho, e essas casas eles vão lá e cuidam. Assim, a criança não tem exatamente uma infância ali, eles tomam a dianteira. Esse lado da criança tomar a dianteira tem muito mais a ver com o que veio antes do que o que vem depois. Por que eu estou falando isso? O Dabrenka, ele é um crítico que ficou conhecido agora, ele é especializado em literatura soviética, pós-soviética, stalinismo, ele escreveu, vocês podem encontrar textos em inglês, ele escreveu um artigo, que eu coloquei a referência aí em cima, em que ele afirma que, para ele, a literatura infantil soviética, ele começa com Gaidar. Para ele, o que vem antes, os livros sobre avião, os livros que a gente vai ver na aula que vem, sobre o crocodilo, sobre a barata, tudo isso era uma literatura infantil. E do Gaidar adiante, para ele, começa realmente a literatura soviética. Aqui eu coloquei até a citação: o nascimento da literatura infantil soviética, isto a literatura realista socialista para crianças, é inseparável do nome de Gaidar. Antes dele, a literatura era mais infantil que soviética. Ele vai trabalhar nesse artigo com a ideia da novela escolar. Então, muitas coisas mudam dos anos 20 para cá. Alguns temas realmente caem. A guerra civil não é um tema, sobretudo depois da guerra. A guerra civil, nem os seus heróis, e a locomotiva, nem as viagens, isso tudo ficou para trás. Agora, o que vigora um pouco é a novela escolar, tá? Em que tem uma hora que o Dabrenka ele falou que se o realismo socialista traz um modelo de sociedade, a novela escolar traz um modelo do modelo. Assim, realmente é uma despersonalização, porque a criança ela passa por um processo de disciplina, normalmente no conto, e logo ela é envolvida pelo coletivo. Isso acontece em várias dessas novelas escolares, várias. O coletivo realmente é aquele que vai dar a possibilidade dessa transformação, tá? E funciona muito no plano da idealização. Nossa, mas todas as novelas eram assim? Não necessariamente. Claro que autores que trabalhavam com humor ainda, mas dentro de muitas limitações, que eram as limitações da época, tá? O Gaidar ele escreveu outros livros além do Timur e seu comando. Esse é o livro mais didático, porque a gente tem a personagem do Timur, que é uma personagem sem, como eu falei, sem matizes, sem complexidades, e todos os amigos rivais dele, rivais que ficam nessa vizinhança, eles eram normalmente individualistas e egoístas. É o que muito aparecia nesses contos da época, tá? A linguagem é simples e é um conto que tem um ritmo um pouco de aventura, que é o que o Arkady Gaidar gostava. O Arkady Gaidar ele teve uma biografia bem peculiar também, tá? Então, assim, eu não quero ultrapassar muito tempo hoje, mas eu queria fechar um pouco com o Arkady Gaidar, e antes da gente abrir para perguntas, eu vou passar uma musiquinha que foi feita, e aí em homenagem ao Gaidar,
que se chama O Gaidar Marcha para Frente, só para a gente relaxar um pouco. Eu vou passar um minutinho. Vocês estão ouvindo? Deixa eu só ver se vocês estão ouvindo. Ok. Vou passar esse minutinho, esse coro de crianças pioneiras. Слышишь, товарищ, сказано, двигаются стрелы наши, отряды сражаются, только в борьбе можно счастье найти. Айда шагает впереди, айда шагает впереди. Видишь, товарищ, заря поднимается, вновь за работу народ принимается. Вдоль где труднее и круче пути, Гайдар шагает впереди, Гайдар шагает впереди. Видишь, вниз. Bom, gente, hoje a aula, então, como eu falei, era mais um novo, também uma visão geral dos anos 20, tá? Mas a gente viu algumas tendências e novas tendências a gente vai ver na aula de sexta-feira, tá? Uma série de escritores, mas aí eu já não vou dar contexto político, eu já vou falar, eu já vou entrar direto em poéticas e vou mostrar algumas representações também de livros e desenhos animados de textos de Tchaikovsky, Marshak, Harmes e Vedensky, tá? Eu queria deixar um tempo, porque a última aula eu sei que foi extremamente complicada, cheia de nomes e autores, mas para a gente conversar um pouco sobre o que eu falei. Eu sei para vocês... Tá, gente, eu queria vou falar, Ana Roseta pediu para eu falar um pouco sobre a questão do Congresso dos Escritores. Eu queria pedir desculpa, vi que algumas pessoas, eu demorei um tempo para admitir na aula, porque eu teria que desativar isso. Então, me desculpa se vocês perderam muito tempo de aula. Eu vou passar... Eu vou voltar lá para a União dos Escritores. O que eu falei aqui, vocês estão vendo direitinho o compartilhamento? Sim. Gente, eu não estou conseguindo ver o bate-papo aqui. Não sei por que eu não estou conseguindo ler vocês. Eu vou interromper um pouco o compartilhamento. Bom, o que eu falei da União dos Escritores foi o seguinte, ele foi criado em 1934 e eu não sei a que você se refere na sua pergunta, a complexidade, que o que aconteceu depois é que vários dos delegados que participaram desse congresso acabaram perseguidos e presos. Não sei se é isso que você se refere. Eu vou abrir de novo. Nesse congresso foram várias pessoas que discursaram, né? Uma deles é o Jdano.
E eu falei de um discurso do Islã, que o que eu queria mostrar para vocês, que agora foi oficialmente declarada o realismo socialista. Agora os escritores deveriam escrever usando esse procedimento estético. Veja, realismo, o procedimento do realismo não se diferencia de qualquer realismo. O realismo é uma expressão realista da realidade, ou seja, ela passa a impressão de real. A gente já tinha realista antes do realismo socialista. O que diferencia o socialista é o tipo de herói que se apresenta, tá? E é o herói normalmente sem conflito, ou seja, não são articulados conflitos nesse herói. Eu mostrei de uma forma bem estereotipada no conto de Arkady Gaidar, mas assim, há variações, depende do escritor, tá? O herói normalmente ele tinha que ser positivo, ele tinha que estar voltado para fora, e os finais de muitas dessas novelas, e agora eu estou falando mais das infanto-juvenis, eles são triunfantes. Tá? Essas são algumas características do realismo socialista em literatura. Também tem o realismo socialista em pintura, eu não vou falar disso no curso. Tá? Eu vou apresentar mais material sobre realismo socialista em literatura infantil em alguns artigos. Esse curso eu queria falar mais da participação da vanguarda, de muitos artistas de vanguarda, não necessariamente de vanguarda, mas inovadores nos anos 20 até meados de 30. Tá? Por isso a vanguarda. Mais perguntas? Imagine. Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Eu acredito que esteja tudo bem. Na aula que vem, então, a gente tem mais uns minutinhos, se vocês quiserem aprofundar algum desses temas ou algum desses autores. Sim, sim, certamente Paulo Futagawa perguntou se existe um contínuo dessa pedagogia para o novo homem soviético na literatura também. Claro, sim. Muitos desses elementos que eu falei, eles coincidem na literatura infantil e na literatura voltada para o público adulto, certamente. E como eu falei, há tendências e cada escritor vai desenvolver esses procedimentos à sua maneira, tá? Muitos escritores vão escrever de forma clandestina, outros emigraram, né? A literatura russa não termina, não acaba, não fica absolutamente realista socialista. As coisas continuam acontecendo em lugares diferentes. O Tolstói morreu em 10, Marina. O Tolstói morreu em 10. Você quer dizer o que aconteceu com a imagem de Tolstói, com a representação dele? O Tolstói não era uma figura negativa na União Soviética, se eu entendi bem a pergunta. Eu vi imagens dele nessas revistas infantis para criança, eu vi algumas imagens e ele permanece. Eu acho que ele continua sendo impresso, sim. Alguns autores, eles deixaram de ser editados por um tempo, mas voltaram também depois. Era essa a sua questão, Marina? Queria saber sobre a aula de ontem, procurei no YouTube para rever, mas havia um aviso de que ela teria sido removida. Sim, Nayane, é o seguinte, como eu passei animações, foi bloqueada a aula. Então, assim, eu vou revisar isso, eu vou ter que ou editar isso e publicar de novo no YouTube, ou eu vou passar a gravação para o pessoal do Cultura e Extensão, que eles vão disponibilizar isso em algum momento, eu só não sei quando. Como eu falei no início da aula, assim, se alguém seria o mais confiável seria assistir o curso de forma ao vivo, porque eu não sei quando isso vai ficar pronto, que como no meio do curso eu não estou conseguindo fazer. Aquela animação da história sobre o menino que entra na caixinha de música, consigo encontrá-la? Eu vou passar para vocês.
Eu vou passar na última aula, eu vou passar que o Lucas pediu o PDF das aulas e os links que eu usei. Imagina. A gravação da primeira aula pelo Drive. Eu vou pensar numa forma de gravar essa. Eu vou dar uma olhada na gravação, eu vou tentar resolver isso sim. Eu só não vou conseguir fazer isso, como vocês percebem, eu tenho que passar muitas imagens e esse período de preparação de aulas fica pouco corrido, mas eu vou tentar resolver isso sim para vocês. Só não sei do tempo. Sim, há uma iniciativa de tradução de antologia de literatura russa infantil. Vai haver. Que bom, Lucas. Mas vai dar tudo certo. Essa transmissão aí via internet, via YouTube, via Zoom, eu justamente passei, mas eu nunca fiz isso, e aí foi bloqueado. Mas eu imagino que foi pelos filmes. A Mariana, alguém encontrou a animação. Mais algumas dúvidas, sugestões, críticas? Ficou claro para vocês que período a gente está vivendo na aula? Muito bem, gente. Na aula que vem, então, a gente já vai direto para Tchaikovsky, para esses precursores dessa nova forma de escrever para crianças. E na aula de segunda, a gente vai para uma nova forma de ilustrar livros para crianças. Vão ser duas aulas bem mais leves, porque não tem tanto contexto. Nós já estamos devidamente contextualizados aqui. Aqui também perguntando se o curso é baseado no meu doutorado. O curso, que bom que você gostou, Henrique, é um tema bem cabeludo, esses anos 20, 30, eles são anos conflitantes e paradoxais, vocês perceberam, né? Então, muitas coisas super inovadoras convivendo com coisas nada inovadoras, algumas coisas que eram progressistas e deixaram de ser depois da subida de Stalin, é bem complexo. Esse curso não é baseado no meu doutorado, eu estou estudando agora esse tema que me perguntaram aqui, no meu pós-doutorado. No meu doutorado eu fiz sobre o Daniel Harms, sim, está disponível, Ana, na biblioteca de teses da USP, você pode encontrar, se você se interessar, mas é sobre o Daniel Harms, não sobre o Daniel Harms como escritor para crianças. Esse trabalho que eu estou fazendo agora sobre literatura infantil dos anos 20, 30, russa e depois brasileira, que eu vou fazer uma comparação, eu estou divulgando aos poucos, por meio de artigos e por esse curso que eu criei para compartilhar com vocês, para discutir com vocês, para começar a mostrar para vocês o que foi esse período da história da literatura russa infantil. Então, eu vou, com o tempo, publicando aos poucos, mas eu vou publicar mais alguns artigos e, quem sabe, faço mais alguma aula. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. As duas aulas as próximas vão ser bem mais leves. A gente vai ver bastante animação, tá? E a gente vai entrar mais na poética. Hoje eu trouxe só a poética de Mayakovsky, mas a gente agora vai entrar mais no campo da literatura. Até a próxima. Que bom. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu que agradeço a presença de vocês, Natália, Sara, Bartiro. Até a próxima sexta-feira. Sexta-feira, no mesmo horário, eu vou mandar o convite para vocês. Obrigada, Nayane. Eu estou muito feliz. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui. Não pense que é o contrário, não. É bem importante a gente se colocar
se preparar para esse curso, nesse sentido. O Mayakovsky é o mesmo do teatro, há estudos sobre teatro infantil russo também. O Mayakovsky ele também escreveu para teatro, escreveu poesia, sim, é o mesmo. Há estudos sobre vários temas. Eu estou mostrando a literatura russa infantil, agora a gente está entrando no meu tema em particular dos anos 20 e 30, de uma forma bem introdutória. Assim, há pessoas estudando todos os temas, há quem estude a literatura dos pioneiros, a presença da mulher na literatura infantil, o camponês, assim, há estudos vertentes de todos os lados. Então, a minha ideia com esse pós-doutorado e com esse curso é introduzir o tema para vocês, de repente, alguém se interessar, estudar, se aprofundar, ou mesmo só para ler, para conhecer esse novo universo para a gente no Brasil. Acredito que seja para o Brasil um novo universo. Que bom que vocês estão gostando. Que bom, Maia. Gente, eu vou ser sempre a última a sair, porque eu que convidei vocês. Pra cá, Paulo. Até sexta. Que bom, Lucas. Que bom que você está gostando. Eu também estou gostando bastante de ver alguns de vocês e todos os nomes na minha frente. Hoje o meu gato ele reclamou bastante, vocês não reparem. Foi um prazer, Amanda, Andrelina. Esse pássaro de fogo lembra o Fênix, verdade. Acho que tem bem a apresentação também do pavão, né? Sim, meus pais, eles vieram da União Soviética, eu tenho. Não precisa se desculpar com a pergunta, Mariana, imagina, não é segredo. Adorando o curso. Obrigada, Liz. Até sexta, Andrelina. Sexta a gente vai se divertir bastante com os nossos escritores do absurdo, nonsense. Imagina, Mariana. Gente, então vou encerrar aqui a transmissão. Obrigada também vocês que estavam assistindo no YouTube, já agradeço de antemão, tá bom? E até sexta, é o mesmo horário, às 3 horas,